alunos, tudo bem? Vamos iniciar então a nossa avaliação da aprendizagem em processo de língua portuguesa. O que vocês vão fazer aqui? Vocês vão colocar qual turma do terceiro ano você está, o nome da sua escola e o seu nome completo. Assim como a de matemática, esse espaço aqui não é para os alunos, e sim para os professores. Então, nós temos aqui questão número 1, escrita de quadrinha conhecida. Vou ler, tenho certeza que vocês vão lembrar das nossas aulas anteriores. Plantei um abacateiro para comer abacate, mas não sei o que plantar para comer chocolate. Lembraram, né? Que bom! Pessoal, o que nós precisamos lembrar antes de escrever uma quadrinha? Como que a quadrinha ela é composta? Lembra que a professora ensinou isso numa aula anterior? Para fazer uma quadrinha, nós precisamos de 4 versos. Então, no que você vai ler, vai ouvir a quadrinha, você consegue entender aonde estão os espaços. Então, cada parada, cada espaço, eu vou colocar em uma linha. Então, vamos lá. Plantei um abacateiro. Não parei? Então, vamos colocar aqui a primeira linha. Plantei, junto comigo. Plantei um abacateiro para comer abacate. Outra parada, ó. Para comer, olha o R, abacate. Mas não sei o que plantar, olha aí, outra pausa. Mas, na linha de baixo, então, mas não sei o que plantar. Agora, na linha de baixo, o último versinho. Para comer chocolate. Para comer chocolate. Então, olha aí. Fizemos, então, a escrita da nossa quadrinha, certo? Os 4 versos, todos, cada pausa em uma linha. Plantei um abacateiro para comer abacate, mas não sei o que plantar para comer chocolate. Isso mesmo, parabéns para quem acertou. Para quem ainda não conseguiu, é só fazer agora, tá bom? Vamos então para a próxima atividade. Nós temos aqui agora a questão número 2. Leitura e escrita de uma música. Olha que legal. Marta escreveu um trecho da música A Casa, dos compositores Vinícius de Moraes, Sérgio Endrigo e Sérgio Bardotti. Ela cometeu alguns erros. Encontre-os e circule-os. Em seguida, escreva a música novamente, corrigindo-os. Corrigindo quem? Os erros. Muito bem. Vamos ler então como Marta escreveu? Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão. Vocês conseguiram encontrar o erro? Opa, vamos ver quais são os erros. Casa, eu escrevo assim, com Z? Não, professora, é com S. Parabéns, então. Era uma casa muito engraçada. Então, tem mais algum erro nesse versinho? Não. Vamos no verso de baixo. Não tinha teto, não tinha nada. Eu escrevo teto? Não, eu escrevo teto, com O. Aqui, ninguém podia entrar.
Ó, além de faltar um R na palavra entrar, eu ainda vejo que ela colocou um acento. Então, também está errada essa palavrinha. Nela, não. Porque na casa, olha o casa novamente errado. Não tinha chão. É chão que eu escrevo? Não, professora, eu escrevo chão. Vamos agora, então, reescrever essa música, esse pedacinho de música, esse trecho de música que Marta escreveu, fazendo, então, a correção das palavrinhas que ela errou? Vamos observar, tá bom? Então, reescrevendo. Era, era. Uma, olha lá a palavrinha errada, casa. Eu vou colocar casa com S, isso mesmo, ó. Agora a casa ficou correta, certo? Muito engraçada. Eu só vou corrigir, escrever diferente as palavras que estão erradas. Engraçada. Vamos para a linha de baixo, próximo versinho. Não tinha teto. Então, vamos lá. Não tinha teto. Nós já falamos que não é teto, e sim não tinha teto. Olha a diferença aqui. Não tinha teto. Não tinha. Não tinha nada. Vamos para o próximo versinho, terceiro versinho. Ninguém, ó, ninguém podia entrar. Olha lá, lembra que a professora falou que falta um R, entrar. E também não tem o acento, certo? Nela, não. Agora, nós vamos para o quarto verso. Porque na casa, olha lá a casa novamente escrita errada. Então, nós já observamos qual que é o correto, nós vamos colocar o correto aqui, com S. Muito bem. Casa. Não tinha chão. Olha lá, ó, não chão. Então, eu tenho C-H-A-O, que é o coão. Não tinha chão, certo? Então, olha a diferença da minha palavrinha chão. Certo? Entenderam? Agora, vamos para a próxima atividade. Olha essa outra atividade, pessoal. Essa atividade eu tenho aqui, ó, ler trecho de um texto. Então, nós vamos ler o trecho de um texto. Preste atenção no que está pedindo. Uma criança escreveu um trecho da fábula, O Leão e o Ratinho, e cometeu alguns erros. Leia o texto e encontre os erros. O Leão e o Ratinho. Vamos ler como a criança escreveu? Preste atenção. Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado à sombra de uma boa árvore. Vieram uns ratinhos pasear em cima dele e ele acordou. Tem algum erro aqui? Tem. Vamos começar então no primeiro versinho. Um leão cansado de tato. Tá correto? Não, professora, porque é tanto. Faltou o quê aqui, pessoal? Um N. De tanto caçar, dormia espichado. Tem algum erro? Não. A sobra é sobra, pessoal? Não, é sombra. Faltou o que aqui? O M. Por que M? Porque eu tenho B.
Então, aqui, ó, eu tenho T, eu uso N. Mas antes de P e B, eu uso o M, tá? M de mamãe, de maior. Então, faltou um M aqui. De uma boa árvore. Tem alguma coisa errada aqui? Tem, professora, a palavra árvore, porque eu escrevo com árvore. Então, faltou um R aqui para formar o som de ar. Muito bem. Vieram uns ratinhos passear. Lembra que no meio da atividade, no meio da palavrinha, nós precisamos de um apoio para o S, para ele ter o som de C, senão ele fica com o som de Z, igual nós vimos lá na palavrinha casa. O S sozinho, ele tinha o som de Z, no meio da palavrinha. Então, ele não precisaria aqui de mais uma ajudinha? Sim, ele precisaria de mais um S. Então, faltou um S aqui, que seria passear com 2 S. Vamos para o último verso. Em cima dele e ele acordou. Acordou. Tem alguma coisa errada? Tem, professora, é acordou. Além de faltar o U, não tenho esse acento. Então, vamos ver quais são as palavrinhas erradas e vamos ver qual alternativa aqui corresponde a essas palavrinhas. Então, ó, tato. Bom, já vi que a letrinha A tem. Vamos ver se ela continua correspondendo ao que eu tô pedindo. Ó, tato é igual, ó, sobra. Ai, tem coisa errada aqui, né? Seria sombra. Bom, a palavrinha aqui, ela está errada também. Mas eles colocaram o erro diferente. No lugar de colocar somba, eles colocaram sobra. Ela colocou, né, a criança. E aqui eles colocaram como somba. Mas é o mesmo erro, tá? É a mesma palavra errada, tudo bem? Mas existe aqui, então, essa falha, tá bom? De uma boa árvore. Então, falta o R, eu tenho árvore aqui. Vieram uns ratinhos passear, olha, outra palavrinha aqui. Em cima dele, ele acordou. Então, olha aqui, eu tenho também a palavrinha acordou, que está errada, que é acordou. Então, a minha alternativa vai ficar sendo a letra A. Professora, mas está errado a forma que eles escreveram. Sim, mas a palavrinha continuou errado, tá bom? Então, por isso que vale a letrinha A, tá bom? Muito bem. Pessoal, vindo aqui para a nossa questão 4, a professora vai fazer essa questão separada. Depois eu vou mandar para vocês a leitura completa desse conto, que é do Soldadinho de Chumbo, certo? E vocês terão que fazer a reescrita do final. Mas isso eu vou explicar num outro vídeo, tá bom? Que aí a gente só vai falar sobre a nossa reescrita, tá? Que ela tem um monte de regrinhas, né? Um monte de dicas. Então, por isso é muito importante que nós façamos uma aula só da nossa reescrita, tá bom? Olha aqui, questão número 5. Leitura de um texto informativo. Leia o texto e responda a questão. O nosso planeta está esquentando. Uma série de gases que envolve a Terra provoca o efeito estufa. Os principais desses gases são o vapor de água, de dióxido de carbono, nitrogênio, metano e ozônio. Parte dos raios solares que atinge a Terra é retida por essa camada de gases, provocando o aquecimento terrestre. Esse fenômeno, chamado efeito estufa, é essencial para manter a temperatura média da Terra em agradáveis 18 graus Celsius. E se isso não acontece, a temperatura média do planeta baixaria para insuportáveis 20 graus Celsius, abaixo de zero. Que frio! O problema é que, nos últimos 150 anos, a concentração de gases na atmosfera tem crescido assustadoramente, o que está aumentando a temperatura.
Isso acontece porque foram lançados mais de 3 bilhões de toneladas de gases carbônio na atmosfera. O campeão dessa emissão são os Estados Unidos, seguido pela União Soviética e China. O Brasil, olha ele lá, vem em quarto lugar, sobretudo por causa dos desmatamentos. Um sério problema no nosso planeta, né, galerinha? Vamos aqui então verificar qual que é a nossa questão. Presta atenção aqui. Questão 6. Leitura de um texto informativo. Leia o texto e responda a questão. Joaninha, inseto é um predador voraz? As joaninhas são insetos pequenos e coloridos, muito admirados por sua beleza. E em muitas culturas, símbolo de boa sorte e fartura. Esse simpático inseto pertence à ordem Coleóptera, assim como os besouros, e à família Coccinellidae, para a qual já foram descritas mais de 5.000 espécies. Ela se alimenta de pequenos insetos, ácaros, pólen e néctar. Apenas 2 espécies se alimentam de tecidos vegetais. Por sua vez, as joaninhas são predadas por insetos maiores, algumas espécies de pássaros e anfíbios. Esses insetos medem entre 0,3 milímetro e 10 milímetros de comprimento e possuem um par de antenas. As antenas são utilizadas na procura de alimentos para localização espacial. Procura por um parceiro reprodutivo, entre outras funções. Para manter as antenas limpas, as joaninhas as esfregam com o primeiro par de patas e, dessa forma, remove resíduos que podem interferir em sua sensibilidade. Certinho? Vamos agora, então, para a questão. Olha lá. Por que é importante que as joaninhas mantenham suas antenas limpas? Se nós voltarmos aqui no texto, nós iremos conseguir verificar que vai falar sobre as antenas aqui no final do nosso texto, tá vendo? Bem aqui no final. Então, olha aqui. As antenas são utilizadas na procura de alimentos para a localização espacial. Procura por parceiros reprodutivos, entre outras funções. Para manter as antenas limpas, as joaninhas as esfregam com o primeiro par de patas e, desta forma, remove resíduos que podem interferir em sua sensibilidade. Então, vamos voltar na pergunta aqui, ó. Por que é importante que as joaninhas mantenham suas antenas limpas? É importante que ela mantenha suas antenas limpas para não interferir na sua sensibilidade. Por quê? Porque elas utilizam as suas antenas à procura de alimento e também na localização espacial. Então, a gente pode colocar exatamente isso. Para não interferir em suas sensibilidades, pois são utilizadas na procura de alimentos e para a localização espacial. Vamos colocar lá, então, lembrando sempre de estar olhando no que você fez a anotação na provinha, tá bom? Para que você não se perca. Então, vamos lá, vamos virar aqui e vamos escrever. Vou colocar próximo aqui para que a gente possa ver junto. Então, lembrando que nós falamos lá da joaninha, que elas precisam, então, manter as suas anteninhas limpas para poder não perder a sensibilidade. Então, vamos colocar aqui para, vocês conseguem enxergar? Não interferir, ó, interferir em suas
sensibilidade. Sensibilidade. Lembra por quê que não pode interferir na sensibilidade? Porque ela utiliza aqui, ó, para não interferir em sua sensibilidade. Porque as utilizam na procura de alimentos e para localização espacial. Certinho, turma? Mudei algumas palavrinhas, tive que acrescentar outras palavrinhas para que nossa resposta ficasse muito boa. Mas eu utilizei as informações do nosso texto. Então, para não interferir em sua sensibilidade, porque as utilizam na procura de alimentos e para localização espacial. Certo? Espero que vocês tenham entendido sobre estar acrescentando ou modificando a palavrinha para deixar a nossa resposta muito boa. Vamos aqui então para a questão número 7. Leia o texto e responda à questão. Curiosidades sobre os animais. Olha que legal! Você sabia que o mundo animal é surpreendente e às vezes até um pouco estranho? Uma lesma pode se esconder em sua concha por 3 anos para se proteger do tempo ruim. O beija-flor bate as asas até 200 vezes por segundo, o que consome muita energia e faz com que eles precisam comer até 8 vezes o seu peso corporal todos os dias. Abelhas nunca dormem. Olha só que interessante. Muito legal essas curiosidades do nosso texto, né? Vamos ler agora aqui a perguntinha. A principal finalidade desse texto foi contar uma história? Letra B, ensinar como cuidar dos animais? Letra C, argumentar a favor dos animais? Ou letra D, informar curiosidade do mundo animal? Olha só o nosso texto. Como ele começa, curiosidades sobre os animais. Então, significa que é para informar curiosidades sobre os animais, certo? Então, a nossa resposta correta é a letra D, informar curiosidades do mundo animal. Vamos agora aqui, então, para a nossa questão 8. Leia o texto e responda a questão. Longe de casa, de Sérgio Caparelli. Então, nós temos aqui. Caramujo nunca vive longe de casa. Bem na porta ou na sala, pouco importa. Engana o seu pensar que ele está parado. Pelas ruas e pelo campo ele viaja, e se viaja bem nas costas, leva a casa. Que interessante, né? Gostaram? O principal assunto desse texto vamos verificar o que o texto quis nos falar. Letra A, as longas viagens realizadas pelo caramujo. B, o engano das pessoas em pensarem que o caramujo vive parado. C, os lugares em que o caramujo costuma viajar com a casa nas costas. Letra D, a capacidade do caramujo de nunca viver longe de casa, pois carrega
em suas costas. Qual dessas alternativas vai me dar o principal assunto? A letrinha D, a capacidade do caramujo de nunca viver longe de casa, pois a carrega em suas costas. Então, alternativa D, certo? Vamos aqui então para a nossa próxima questão. Questão número 9. Leia o texto e responda a questão. Joaninhas, saiba mais sobre suas características. Normalmente, pensamos que joaninhas são insetos redondos, vermelhos, com manchas pretas. No entanto, a realidade é que existem muitas variedades, laranjada, amarelada e etc. Há também muitos padrões de cores diferentes. Esses insetos possuem cores vivas para avisar o seu possível predador de que são venenosas e que têm um sabor muito ruim. Na verdade, a joaninha não tem muitos predadores. Os maiores perigos que elas precisam enfrentar são os pássaros e os insetos maiores. As andorinhas também podem comê-las, embora raramente façam isso. Vamos aqui então para a nossa perguntinha. A palavra elas, destacada no texto, refere-se a quem? Então vamos voltar aqui. Os maiores perigos que elas precisam enfrentar são os pássaros e os insetos maiores. Nós estamos referindo a quem? As joaninhas. Muito bem. Então, minha resposta correta fica a letra C, joaninhas. Ok? Muito bem. Questão 10. Leia o texto e responda a questão. A bailarina. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina. Não conhece dó e nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece mi e nem fá, mas se inclina com o corpo para lá e para cá. Não conhece nem lá e nem si, mas fecha os olhos e sorri. Roda, 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 com os bracinhos no ar, e não fica tonta e nem sai do lugar. Põe no cabelo uma estrela e um véu, e diz que caiu do céu. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina, mas depois esquece todas as danças e também quer dormir como as outras crianças. Nós temos aqui um texto de Meirelles. Pessoal, este texto, ele é um aviso, letra A, B, um poema, C, um bilhete ou D, um convite? Olha as rimas, as estrofes, né, os versos, que são as linhas. Então, nós temos um poema. Parabéns, isso mesmo. Nós acabamos de ler um poema de Meirelles, A Bailarina. Questão 11. Leitura de um texto informativo. Leia o texto e responda à questão. A história do Brasil vista das margens de um rio. Os portugueses, quando chegaram aqui no século XVI, depararam-se com um lugar selvagem, nada parecido com a Europa. Era tudo tão diferente que foi necessário que aprendesse muito com os índios que aqui viviam, para poderem desvendar os segredos dessa terra. Já era uma terra abençoada, né? Cheia de segredo, nosso Brasil. Continuando a nossa leitura. No princípio, os rios serviam apenas como ponto de referência para que os aventureiros empenhados em se meterem mata dentro não se perdessem. Os vilarejos eram construídos sempre perto de algum rio ou córrego. Desta maneira, haveria água suficiente para se banhar, matar a sede e cozinhar.
A água também servia para fazer funcionar engenhocas, como o moinho e os monjolo, movido pela força física das águas. Elas eram usadas para moer a mandioca, o milho e outros alimentos. Além disso, nas margens dos rios também é muito comum encontrar animais para caçar e grande fartura de peixe, o que completava a alimentação daquelas pessoas. Então vamos agora ver o que a minha questão está pedindo. Para que eram usadas as engenhocas como o moinho e o monjolos? Olha aqui, nós temos bem próximo aqui, ó, que a água também servia para funcionar as engenhocas, como moinhos e monjolos. Movidos pela força física da água, eles eram usados para quê? Olha a resposta aqui. Essas engenhocas, elas eram usadas para moer mandioca, o milho e outros alimentos. Então, vamos colocar. Elas... Estão conseguindo enxergar? Elas eram usadas para moer a mandioca, o milho e outros alimentos. Certinho? Então, para que servia as engenhocas, como o moinho e o manjolo? Elas eram usadas para moer a mandioca, o milho e outros alimentos. Certo? Muito bem. Questão número 12. Leia a piada e responda a questão. A doação de Joãozinho. No parque, o Joãozinho pede dinheiro à sua mãe para dar a um velhinho. A mãe, sensibilizada, dá o dinheiro, mas pergunta ao filho: para qual velhinho você vai dar o dinheiro, meu filho? Para aquele ali que está gritando: olha a pipoca quentinha! Ai, meu Deus do céu, esse Joãozinho. No texto, Joãozinho pede dinheiro para dar ao... Quem que vocês acham que estava gritando? Olha a pipoca quentinha. Um mendigo? Letra B, pipoqueiro? Letra C, o avô? Ou letra D, o amigo? Quem estava vendendo a pipoca? Isso mesmo, parabéns, vocês acertaram. A letra B, o pipoqueiro. Certinho, pessoal? Então, terminamos aqui a nossa avaliação de português. Não esqueçam, falta agora nós fazermos a reescrita, certo? Beijo no coração de vocês e até uma próxima.